Na educação financeira, antes de poupar, as famílias tinham que se preocupar a gastar apenas aquilo que elas têm, apenas o que elas ganham. Elas não estão conseguindo fazer isso, né? A poupança seria um segundo passo. Eu converso agora com o economista Francisco Prisco Neto, que é especialista em finanças e também muito atento a questões de orçamento familiar. O que você vem percebendo? Qual o principal problema nas finanças familiares aqui no país? Obrigado, Luciane, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouquinho a respeito desse tema. É um tema que tem nos preocupado já há algum tempo, tendo em vista que as famílias estão cada vez mais endividadas. Apesar dos últimos números terem demonstrado um recuo nesse nível de endividamento, ainda anda por volta de 60%, de acordo com os números da Confederação Nacional de Comércio. O Banco Central tem uma outra medição que anda por volta de 46%, a metodologia é diferente, não inclui os débitos com cartão de crédito, mas é uma preocupação porque as pessoas estão ficando cada vez mais em situação difícil. E aí a gente tem tentado, por intermédio de palestras, programas, dar uma demonstração de que é possível sair dessa situação difícil com um pouquinho de planejamento, um pouquinho de estudo, um pouquinho de entendimento de como funciona esse mercado. As famílias estão buscando informações, há uma curiosidade por buscar alternativas, informações mesmo? Infelizmente, o que a gente tem observado é que quando elas estão em situação muito difícil, elas procuram profissionais. E ultimamente tem surgido aí até algumas umas novas tendências, né? Hoje surgiu aí no mercado o coaching em educação financeira. O Banco Central também tem se interessado muito pelo assunto, tem montado semanas de educação financeira, tem procurado divulgar vídeos explicando como é que isso funciona, mas infelizmente as famílias só procuram quando realmente a situação está insustentável. Eu acho que como houve uma abertura de crédito nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos 15 anos, muitas famílias que não conheciam os instrumentos de crédito entraram no mercado, começaram a consumir, às vezes de uma forma sem muito planejamento, e acabaram entrando em dívidas, muitos numa situação agora sendo executados e o judiciário tomando conta desses assuntos, é muito preocupante. Qual o principal vilão da dívida nas famílias? Pelos números da Confederação Nacional de Comércio, o cartão de crédito é um dos grandes vilões. No número do Banco Central, o sistema habitacional. Então, muita gente que entrou em financiamento imobiliário, hoje está em dificuldade. E no caso do cartão de crédito, é aquela facilidade de pagar apenas o mínimo que vem na fatura. Então, aquilo estimula a pessoa a não quitar toda a dívida. Só que o que ela não percebe é que o encargo é elevadíssimo, gira em torno de 14%, 15%, alguns cartões até 17% ao mês sobre o valor residual. Então, essas pessoas não percebem e pagam apenas o valor mínimo do cartão, e pagando o valor mínimo do cartão, abrem uma dívida que é uma bola de neve, ela começa a crescer mês a mês, quando ela percebe, é impagável. A que você atribui esse tipo de cobrança? Há uma falta de responsabilidade também das empresas, numa preocupação com a sustentabilidade, de repente, talvez faltaria isso. Como é que chegamos a esse ponto aqui no Brasil? Olha, Luciane, as empresas elas têm que cumprir o seu papel, né? Ela tem que dar lucro, ela tem que vender, então elas procuram atingir a vulnerabilidade dos seus consumidores, né? Então o que a gente percebe é que muitas anunciam produtos com parcelas pequenas, para que isso caiba no bolso do consumidor. E aí o consumidor fica iludido com aquela possibilidade de pagar aquela prestação pequena e acaba entrando na dívida. 60 meses, 50 meses, 40 meses, não percebendo a quantidade de juro que está embutida nessa operação. Então ela acaba se endividando porque ficou fácil entrar na operação. Então eu acho que essa é uma questão que devia ser melhor observada. As famílias tinham que atentar mais para essa situação. Questão de regulação, na sua opinião, é frouxa com relação a isso? Eu não vou te dizer que é frouxa, só que existem muitos artifícios jurídicos que protegem essas empresas, né? Se você entrar com uma ação contra uma administradora de cartão, alegando a abusividade dessa taxa de 14%, 15%, ela vai te responder que é uma composição de taxa do mercado financeiro e embute um risco elevado. Então sempre tem uma explicação técnica
para defender essa posição. Então, o consumidor fica numa posição mais vulnerável, mais frágil, né? Às vezes também não tem bons advogados para defesa, então eles ficam realmente ao lado mais fraco. Agora, a capacidade de compra também se esgota. A gente percebe alguma preocupação de algumas empresas em oferecer informações sobre orçamento e planejamento financeiro nas famílias. Você acredita que isso é suficiente ou ainda tem muito que melhorar e ser ampliado? Olha, é uma atitude de governança interessante a apresentar essa possibilidade para o consumidor entender como é que funciona o mercado. Entretanto, de outro lado, a gente observa que o aparelho produtor, as empresas, elas apresentam estímulos para que as suas vendas ocorram, né? Então ela sabe que o consumidor tem o lado de emoção, então ela apresenta estímulos para que o consumidor realize aquela compra, às vezes de produto que ele nem precise, mas vendo aquela propaganda, vendo aquele anúncio, passando na vitrine, vendo uma promoção, o consumidor acaba cedendo e acaba realizando a compra, né? Então é o lado emocional também que pesa nesse contexto, e as empresas sabem disso, elas exploram isso de maneira adequada, tanto que se a gente vê o que eles gastam em propaganda e publicidade, com peças cada vez mais esmeradas para convencer o consumidor, então isso já é uma prova de que eles precisam vender e vendem, né? Aqui o país, a população brasileira, ela é conhecida pela pouca tradição em poupar, na comparação com outros países. E o mecanismo, a ferramenta mais conhecida, a poupança, já não tem a atratividade, perde para a inflação. Enfim, o que poderia ser feito nesse sentido? Assim, uma camada mais fragilizada da população sequer conhece outros instrumentos para poupar, né? É verdade, você tem razão nesse ponto. Mas ocorre que as pessoas, como estão tentadas a comprar, aquelas que tinham poupança, em deixar o dinheiro na poupança e realizar um sonho, uma satisfação, elas acabam pendendo para a compra, né? Existem alguns psicólogos desenvolvendo estudos nesse sentido, né, a respeito do comportamento humano em relação à compra. E eles já descobriram que existe também um transtorno obsessivo compulsivo a compras, que eles chamam que é o transtorno do colecionador. Ou seja, o consumidor, mesmo ele tendo mercadorias diversas, de diversas cores, quando ele vê uma promoção, ele compra mais uma. Se ele sente que aquele produto ele pode comprar naquele momento, ou ele pode até se endividar, ele acaba realizando isso. Então tem um lado emocional aí muito importante também. E quem está vendendo trabalha com isso, trabalha com a fragilidade do consumidor nesse sentido, né? Fazendo o consumidor perder a razão e consumir pela emoção. Você acredita que falta oferecer à maior parte da população um mecanismo ou uma ferramenta alternativa à poupança para incentivar a poupança, o acúmulo de, enfim, ajudar também nesse planejamento familiar, assim, reservar recursos? O governo até nos últimos tempos tem tentado vender o Tesouro Direto, por exemplo, como uma forma de poupança, né, como uma alternativa de poupança, desde que os rendimentos, a remuneração da caderneta de poupança está deixando muito a desejar. Então eles têm tentado fazer isso. Mas eu entendo que na educação financeira, antes de poupar, as famílias tinham que se preocupar a gastar apenas aquilo que elas têm, apenas o que ela ganha. Ainda não, elas não estão conseguindo fazer isso, né? A poupança seria um segundo passo, né? Nesse primeiro momento, a família tinha que fazer o que os antigos faziam, usar uma cadernetinha para fazer as anotações, olha, eu ganho tanto, vou gastar tanto. Contas elementares que, devido à sofisticação dos mercados, os novos instrumentos que apareceram, isso acabou. Hoje ninguém mais faz continha em caderneta, né? E isso é rudimentar, mas muito importante para a família. Quais são os canais de informação para o consumidor? Buscar formas alternativas de lidar com o orçamento, adotar uma postura mais sustentável das próprias finanças?
Diversas entidades estão desenvolvendo cursos de educação financeira. O próprio Banco Central ele vem realizando semanas de educação financeira, está criando algum instrumental para que a população tenha acesso a essas informações. Eles criaram uma série de clips mostrando para o consumidor o que ele deve e o que ele não deve fazer, que tipo de compra é a certa, a errada. Então, os mercados vêm se ajustando a essa demanda, né? Mas, infelizmente, isso a gente só vai saber se está tendo resultado com as próximas medições do nível de endividamento das famílias. Por enquanto, a redução é muito pequena. A gente saiu no ano de 2015 de um nível de 60% de endividamento das famílias, caiu para 58%, é muito pouco no semestre. Isso de acordo com os números da Confederação Nacional de Comércio. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui na Educascope TV. Muito obrigado a você, a jornalista que tem a sensibilidade de perceber que esse assunto é importante e desenvolver um trabalho muito legal. Obrigado. E eu que agradeço a sua colaboração. Luciene Miranda para a Educascope TV.